Você pediu, e eu estou entregando. Mas você não vai gostar do que eu encontrei. Após uma avaliação minuciosa dos documentos de garantia, relatórios de oficina e estudos de confiabilidade de longo prazo, cheguei a uma conclusão chocante. Em todo o ano de 2025, posso realmente recomendar apenas 7 carros novos. Não 7 por categoria, 7 no total. Ponto final. Um espectador comentou: não existem mais carros bons. Hoje em dia, só importa o dinheiro. Outro escreveu: um carro confiável em 2025? Isso é impensável. E, honestamente, eles estão quase certos. De centenas de modelos, apenas 7 passam no teste, são verdadeiramente confiáveis, têm preço justo e podem ser consertados mesmo após o término da garantia. E agora vem a parte que vai enfurecer os fabricantes europeus: nenhum desses carros é fabricado na Europa. O continente que inventou o automóvel já não produz um único modelo novo que valha a pena. Isso não é uma opinião, os dados comprovam. Quando tantos de vocês pediram um vídeo explicando quais carros novos ainda são bons e duráveis, achei que seria fácil. Bastava verificar dados de confiabilidade, analisar solicitações de garantia, conversar com mecânicos e fazer uma lista. Mas, em vez disso, me deparei com algo perturbador: o declínio do automóvel honesto. Comecei com mais de 200 modelos disponíveis na Europa. Depois de excluir veículos com problemas conhecidos no motor, assinaturas obrigatórias, componentes eletrônicos irreparáveis ou componentes deliberadamente frágeis, restaram 31. Após analisar estatísticas de confiabilidade no mundo real e custos de reparo, a lista caiu para 14. E, considerando a disponibilidade de peças de reposição e a possibilidade de reparos independentes, restaram apenas 7. Esses 7 não são perfeitos, a perfeição morreu por volta do ano 205. Mas são honestos, confiáveis e não vão arruiná-lo financeiramente nem tecnicamente. São os últimos verdadeiros representantes da integridade automotiva em um mundo de efemeridade planejada. Se você planeja comprar um carro novo em 2025, ou quer evitar que alguém compre o carro errado, inscreva-se agora, porque esta lista pode te impedir de cometer um erro de 30 mil euros. Comecemos pelo número 7, o Mazda CX-30, mas apenas com um motor a gasolina SCAC-TIL-G de 2 litros, sem turbocompressor, diesel ou híbrido. O mesmo motor que muitos consideram fraco, é o único que podemos realmente recomendar. Por quê? Porque a Mazda dispensou a complexidade desnecessária. Nada de turbocompressor que dá problema depois de 80 mil quilômetros. Nada de gerenciamento de cilindros que estraga o motor. Nada de sistema híbrido leve que depois causa falhas eletrônicas caras. Apenas um motor robusto, com design clássico, tão sólido que mecânicos experientes o comparam à confiabilidade dos antigos modelos da Toyota da década de 1990. Os números comprovam. Em estudos independentes de confiabilidade, o CX-30 com motor aspirado apresenta cerca de 73% menos problemas do que a média da sua categoria. Ele utiliza corrente de distribuição em vez de correia, injeção eletrônica de combustível que não produz depósitos de carbono e uma transmissão automática tradicional, não um experimento com CVT ou DSG. Dados reais de proprietários japoneses com mais de 100 mil quilômetros rodados mostram: nenhum consumo de óleo, nenhum problema com a corrente, nenhum dano à transmissão. Tão incrivelmente confiável que chega a ser quase perfeito, exatamente o que se espera de um carro para o dia a dia. A Mazda também mantém o bom senso no interior. Nada de telas sensíveis ao toque gigantes para distrair a atenção ao dirigir, mas sim botões físicos para o ar-condicionado e o rádio, além de um seletor giratório para o sistema de infoentretenimento, intuitivo, seguro e durável. A Mazda entendeu: botões funcionam, telas distraem. O preço é o único obstáculo, em torno de 28 mil euros, não é exatamente uma pechincha. Mas quando se leva em conta a confiabilidade, a garantia de 7 anos disponível em muitos países e o alto valor de revenda de 68% após 3 anos, comparado a apenas 45% do Volkswagen T-Cross, fica claro: a longo prazo, o CX-30 é o carro mais acessível desta lista. Um mecânico de Munique resumiu bem a situação: eu até recomendo o CX-30 com motor aspirado para minha própria família. Pode não te impressionar, mas nunca te decepcionará. Em sexto lugar está o Toyota Corolla Hybrid, o sedã, não a perua, e certamente não a versão esportiva GR. O modelo que muitos avaliadores consideram chato é, na verdade, o carro novo mais confiável da Europa. O sistema híbrido da Toyota tem uma história de mais de 25 anos e é considerado praticamente indestrutível. Os motores elétricos não têm escovas que se desgastam.
A transmissão SVT não tem embreagens que se desgastam. O motor a combustão opera no eficiente ciclo Atkinson, o que significa que tudo é projetado para durabilidade em vez de resistência, sólido, comprovado e testado em todo o mundo ao longo de bilhões de quilômetros. Os dados da Consumer Reports confirmam isso. O Corolla Hybrid tem a menor taxa de falhas de qualquer veículo vendido nos Estados Unidos, 3 problemas por 100 veículos. Em comparação, um Mercedes Classe C apresenta 67 problemas por 100 veículos. Isso significa que o Toyota tem cerca de 95% menos falhas. Seu conjunto motopropulsor híbrido de 1,8 litro evita todos os pontos fracos típicos da tecnologia moderna, sem turbocompressor, sem injeção direta, sem sistemas start-stop que danificam os motores de arranque, sem transmissão de dupla embreagem, sem sistema complexo de pós-tratamento de gases de escape. Do ponto de vista da engenharia, trata-se de uma rejeição deliberada de tudo o que normalmente causa problemas. E por que o sedã? Ele é mais leve, cerca de 100 kg a menos que a perua, o que protege os componentes, reduz o consumo de combustível e prolonga a vida útil dos freios. A variante GR Sport, por outro lado, introduz complexidade desnecessária no chassi. O sedã híbrido simples permanece puro e descomplicado. No uso diário, ele faz cerca de 3,8 litros por 100 km, o que economiza milhares de euros em custos de combustível a longo prazo, enquanto outros pagam caro por seus eficientes motores a diesel na oficina. Um taxista de Hamburgo nos contou que seu Corolla Hybrid de 2019 já tinha 300 mil quilômetros rodados, além de trocas de óleo e pneus, nada. Ele simplesmente funciona. Além disso, a garantia de 10 anos da Toyota para a bateria híbrida, desde que seja feita a manutenção regular numa concessionária, tranquiliza os compradores. Mesmo fora da garantia, a substituição da bateria custa apenas cerca de 1.800 euros, menos do que uma única revisão de uma transmissão DSG. Em quinto lugar está o Honda Civic, mas apenas na versão básica com o motor 1.5 VTEC e câmbio manual. Não o Type R, nem o automático, nem o híbrido, é justamente a versão de entrada, que muitos jornalistas ignoram, que é o verdadeiro destaque. Por que o câmbio manual? Porque o CVT da Honda, embora considerado confiável, rouba todo o prazer de dirigir, e é extremamente caro se quebrar. O câmbio manual, por outro lado, é praticamente indestrutível, divertido de dirigir e custa cerca de 300 euros para trocar a embreagem, em vez de 3.000 euros para consertar o CVT. Também é cerca de 2.000 euros mais barato para comprar. O motor 1.5 VTEC Turbo inicialmente apresentou problemas com diluição do óleo, mas a Honda corrigiu isso em 2020 com atualizações de software e componentes revisados. Desde então, os relatórios da TUV não apontaram problemas significativos. O motor em si permanece agradavelmente descomplicado, um turbo de fluxo único com uma válvula de alívio clássica, sem geometria variável ou experimentos dispendiosos. O diferencial do Civic é a consistência da Honda em priorizar controles físicos, nada de touchpads, nada de menus complexos. O ar-condicionado possui 3 grandes botões giratórios que simplesmente funcionam. É como se a Honda tivesse realmente perguntado às pessoas como um carro deveria ser operado. O interior e a usabilidade diária superam veículos que custam o dobro. Até mesmo adultos se acomodam confortavelmente no banco traseiro, o porta-malas tem capacidade para 478 litros e a visibilidade é excelente, pois a Honda prioriza a função em detrimento da forma. O design claramente vem de engenheiros, não de departamentos de marketing. A qualidade da fabricação japonesa permanece evidente, folgas uniformes, plásticos robustos, sem acabamentos de aparência barata. Depois de 10 anos, o interior estará praticamente igual ao primeiro dia. Nada de preto brilhante, nada de fibra de carbono falsa, apenas materiais honestos que envelhecem com elegância. O antigo motor 1.5 aspirado era ainda mais durável, mas sucumbiu às rigorosas normas de emissões. O turbo atual é o compromisso pragmático da Honda, o mínimo de complexidade possível, o máximo de confiabilidade possível. Um mecânico de Amsterdã resumiu perfeitamente: os veículos de inspeção veicular só vêm para a vistoria, são quase um tédio para as oficinas mecânicas. O quarto lugar pode surpreender muitos, o Suzuki Swift na versão básica, por cerca de 18.000 euros. Paradoxalmente, o carro mais barato desta lista é um dos mais confiáveis. É assim que a mobilidade honesta se apresenta em 2025. O motor 1.2 Dual-Jet aposta na simplicidade comprovada, um clássico motor aspirado com injeção indireta de combustível, sem turbocompressor, sem injeção direta, sem desativação de cilindros.
Ele produz 83 cavalos, o que parece modesto até você perceber que o Swift pesa apenas 940 kg. Isso o torna ágil na direção, no uso diário, consome cerca de 4,5 litros por 100 km, sem nenhuma tecnologia híbrida complexa. A filosofia da Suzuki é genial em sua simplicidade, simples de construir, fácil de manter, barata para reparar. Toda a suspensão dianteira pode ser substituída por cerca de 400 euros, e uma embreagem nova custa 500 euros. O motor funciona tão suavemente que dura facilmente 300 mil km com manutenção normal. O plástico rígido reina absoluto no interior, e isso é ótimo. Nada de revestimentos macios ao toque, nada de laca de piano propensa a arranhões, nada de imitação de madeira colada. O interior continuará com a mesma aparência daqui a 15 anos. O sistema de infoentretenimento? Uma tela simples com Apple CarPlay e Android Auto, tudo o que você precisa. Dados do Japão mostram que muitos modelos Swift atingem facilmente os 400 mil km. Mesmo a geração de 2011 ainda lidera as estatísticas de confiabilidade. A Suzuki não revolucionou nada, simplesmente continuou a construir o que funcionava, enquanto outros complicavam tudo. E o melhor de tudo, o carro é totalmente reparável, mesmo sem equipamentos especializados. Sem unidades de controle criptografadas, sem sistemas de diagnóstico exclusivos, qualquer oficina com equipamentos básicos pode fazer a manutenção. As peças de reposição são baratas e fáceis de encontrar. Um mecânico de Varsóvia resumiu bem a situação: o Swift é o carro que qualquer fabricante poderia construir, mas não quer. Ele prova que um transporte confiável não precisa custar 30 mil euros. A medalha de bronze vai para um modelo muito específico, o Skoda Octavia com motor 1.5 TSI e transmissão manual, embora apenas na versão pré-facelift de 2024. Essa combinação representa o último carro europeu verdadeiramente bom antes que o grupo Volkswagen digitalizasse tudo em excesso com o facelift. O motor 1.5 TSI combinado com a transmissão manual evita todos os problemas clássicos da marca, nada de falhas na transmissão DSG, nada de problemas com a corrente de distribuição do 1.2 TSI, nada de problemas de depósitos no 2.0 TSI. Esse motor atinge o ponto ideal, potente o suficiente, simples o suficiente e durável o suficiente. Mas os detalhes são cruciais. A versão anterior à reestilização ainda tinha controles físicos para o ar-condicionado. Na reestilização, eles foram substituídos por superfícies sensíveis ao toque, o que é incômodo. Antes, havia botões físicos, agora, há superfícies capacitivas, que ninguém quer. No passado, era possível ler as funções do carro com ferramentas de diagnóstico padrão, agora, é necessário um software proprietário da VW. De acordo com dados da TUV, o Octavia 1.5 TSI com transmissão manual, modelos de 2020 a 2023, apresenta cerca de 47% menos defeitos do que o Golf com o mesmo motor. Por quê? Porque a fábrica da Skoda na República Tcheca utiliza mais mão de obra manual e controles de qualidade mais rigorosos. Uma produção menos automatizada significa menos defeitos, melhor inspeção final e carros mais duráveis. O Octavia também é difícil de superar em termos de praticidade. Seu porta-malas de 640 litros supera o de muitos SUVs com o dobro do preço. O espaço para as pernas na parte traseira é digno de carros de luxo. A versão perua é ainda mais prática, embora um pouco mais vulnerável devido ao seu peso maior. A única ressalva: é preciso procurar especificamente por modelos anteriores à reestilização ou carros usados certificados com garantia. Algumas concessionárias ainda têm veículos de 2023 em estoque, verdadeiros tesouros, os últimos carros europeus realmente confiáveis antes da loucura digital tomar conta. Um mecânico experiente resumiu perfeitamente: o Octavia 1.5 com transmissão manual, fabricado entre 2020 e 2023, é o último carro do grupo VW que eu compraria. Depois disso, só houve a loucura das telas sensíveis ao toque. O segundo lugar pode ser controverso, mas é absolutamente merecido: o Mazda MX-5 com seu motor 2.0 litros aspirado e câmbio manual. Sim, um Roadster entra na lista de confiabilidade porque a Mazda construiu um carro esportivo que funciona, não quebra e pode ser consertado em qualquer lugar. O motor 2.0 litros aspirado entrega 184 cavalos de potência, sem turbo, sistema híbrido ou recursos eletrônicos sofisticados. Funciona suavemente, dura uma eternidade e prova que a simplicidade é a verdadeira arte da engenharia. O câmbio manual? Um dos melhores já construídos, preciso, praticamente indestrutível e barato de manter.
De acordo com fóruns de proprietários, os modelos MX-5 chegam a 300 mil quilômetros com nada além de manutenção regular. A geração anterior, a partir do 205, ainda lidera os rankings de confiabilidade. A Mazda não inventou novas tecnologias, mas sim aperfeiçoou a simplicidade. Enquanto outros fabricantes adicionam ruídos artificiais de motor, a Mazda aposta no som real e na resposta mecânica. A capota de lona do modelo básico é totalmente manual, sem motores, sem sensores, sem componentes eletrônicos que possam falhar. Abre em 5 segundos e funcionará da mesma forma daqui a 20 anos. A versão elétrica nas versões mais completas. Complexidade desnecessária. O MX-5 se apresenta com honestidade. É impraticável, sim, mas sincero. Não finge ser um SUV, mas continua sendo um verdadeiro carro para quem gosta de dirigir, que, ironicamente, é mais confiável do que qualquer sedã familiar alemão. Uma afronta para marcas como Mercedes e BMW. As peças de reposição também são excelentes, ampla disponibilidade, uma enorme seleção no mercado paralelo e qualquer oficina mecânica pode fazer a manutenção. O seguro continua acessível porque os motoristas do MX-5 raramente causam acidentes, os entusiastas cuidam de seus carros em vez de destruí-los. E os valores de revenda? Melhores do que qualquer outro carro esportivo. Um mecânico de Roma Rio, o MX-5 é mais confiável que um Golf. Que vergonha para a Volkswagen quando um Roadster supera seus carros convencionais. E em primeiro lugar está o Toyota Yaris Cross Hybrid, o único SUV compacto que não se tornou um fiasco técnico em 2025. Sem luxo, sem pseudo-premium, sem prêmio de design, apenas o carro novo mais confiável da Europa. O conjunto motopropulsor é baseado no comprovado sistema híbrido de 3 cilindros e 1,5 litro da Toyota, o mesmo encontrado em táxis com mais de 500 mil quilômetros rodados. Sem turbocompressor, sem sistema de pós-tratamento de gases de escape complexo, sem transmissão de dupla embreagem, apenas motores elétricos, uma simples transmissão CVT e um motor a combustão com potência insuficiente, que, portanto, dura para sempre. Porque o Yaris Cross em vez do Yaris padrão ou do Corolla. É simples, altura em relação ao solo. Na Europa, com seus meio-fios, buracos e condições climáticas adversas, a altura extra faz toda a diferença. Protege a parte inferior do veículo contra danos dispendiosos. Trata-se de confiabilidade prática, não de uma tendência passageira de SUVs. A qualidade de construção da Toyota continua incomparável. Os modelos Yaris Cross com 3 anos de uso apresentam 89% menos problemas do que a média da categoria, uma dimensão completamente diferente de durabilidade. Enquanto seus vizinhos alemães gastam mais com reparos do que você com gasolina, você continua dirigindo. O mesmo bom senso se manifesta no interior. Botões físicos para todas as funções importantes, uma tela sensível ao toque clara, sem menus ocultos, sem planos de assinatura, sem aquelas cobranças enganosas de expiração de recursos. Você compra o carro uma vez, e ele é seu. Ponto final. A garantia da bateria híbrida dura até 10 anos, se a manutenção for feita na concessionária Toyota. Mesmo depois disso, a troca da bateria custa apenas cerca de 1.800 euros, menos do que uma única revisão de freios na Mercedes. Essas baterias já duram mais de 15 anos em modelos Toyota mais antigos. O preço inicial ronda os 30 mil euros, o que pode parecer elevado para um Yaris. Mas quando se considera o consumo real de combustível de 3,8 litros por 100 km, a fiabilidade praticamente impecável e o valor de revenda de 72% após 3 anos, torna-se evidente. Ao longo de 10 anos, é o carro mais econômico desta lista. Um mecânico de Copenhaga resumiu na perfeição: o Yaris Cross Hybrid é a definição de transporte perfeito, nada de supérfluo, nada de frágil, simplesmente um carro que funciona. Este carro não vai te impressionar, não vai impressionar seus vizinhos e definitivamente não vai ganhar nenhuma corrida, mas vai cumprir sua função de forma confiável todos os dias pelos próximos 20 anos. E é exatamente isso que importa. Então, aqui estão, os únicos 7 carros novos que você realmente deveria comprar em 2025. De centenas de modelos, apenas 7 passam nos testes mais simples de confiabilidade e honestidade. Isso não é uma seleção, é uma vergonha. E vejam só quem está faltando: todas as marcas europeias. Nada de BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, Peugeot, Renault ou Fiat. O continente que inventou o automóvel aparentemente não consegue mais produzir um único carro realmente recomendável.
Complexidade é priorizada em detrimento da engenharia, assinaturas em vez de propriedade, e transitoriedade planejada em vez de durabilidade. Então, os comentários estavam certos, bons carros novos estão praticamente extintos. Um espectador escreveu: hoje em dia, tudo gira em torno do dinheiro. E ele tem razão. As montadoras estão pensando em resultados trimestrais em vez de qualidade, em taxas de assinatura em vez de confiabilidade e em compras forçadas em vez de durabilidade. Estes 7 carros não são perfeitos, são exceções em uma indústria que quase se esqueceu da honestidade. Parecem sem graça, mas isso porque emoção hoje em dia geralmente significa apenas a perspectiva de uma pane cara. Não é coincidência que a maioria deles venha do Japão, eles ainda respeitam seus clientes, enquanto na Europa já os exploram como assinantes há tempos. Se nenhum desses 7 veículos lhe agradar, só há um conselho sincero: compre um carro com 20 anos de uso e cuide bem dele. Um modelo de 2005, independentemente da marca, é mais confiável do que quase qualquer coisa que saiu da linha de montagem na Europa em 2025. Isso não é nostalgia, são estatísticas, comprovadas por taxas de falhas, custos de reparo e experiência real de proprietários. A indústria automobilística queria que eu recomendasse dezenas de modelos, justificasse sua complexidade e, assim, sustentasse seu sistema. Em vez disso, encontrei 7 máquinas honestas em um mar de decepções calculadas. Este é o estado do mundo automotivo em 2025, tão deplorável que minha recomendação cabe em um guardanapo. Qual desses 7 te surpreende mais? E você já desistiu de acreditar em carros novos? Escreva nos comentários, porque suas experiências estão escrevendo o capítulo final do Automóvel Honesto.